e de acordo com o parágrafo único do artigo 92 do Regimento Interno, assim damos início à fase da ordem do dia. Portanto, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Discussão e votação únicas. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2010, sobre aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Vinhedo, referente ao exercício financeiro de 2007, TC 2195-026 de 2007, em desconformidade com a decisão da Colenda Segunda Câmara e do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quórum 2/3, com os pareceres da assessoria jurídica e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2010, sobre reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Vinhedo, referente ao exercício financeiro de 2007, TC 2195-026 de 2007, conforme a decisão da Colenda Segunda Câmara e do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quórum 2/3, com os pareceres da assessoria jurídica e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Avulso com os senhores vereadores. Nada mais, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre vereadora? Eu gostaria de fazer uma solicitação para Vossa Excelência. A ordem do dia conta com 2 projetos. O projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2010, ele objetiva a alteração do parecer do Tribunal de Contas com relação às contas do ano de 2007. O projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2010, ele tem por objetivo manter o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão auxiliar e fiscalizador e auxiliar desse poder legislativo. Quórum de 2/3 para votação dos projetos, de ambos os projetos? Nobre vereadora, eu vou, então, esclarecer a Vossa Excelência e aos demais vereadores. Eu vou ler o que diz o parágrafo 2º do artigo 52 da Lei Orgânica do município de Vinhedo. Então, o parágrafo 2º aí do artigo 52 diz: somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas ou órgão estadual incumbido desta missão. Assim, considerando o que diz o referido parágrafo 2º do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de decreto legislativo de número 1 de 2010 deverá ter 2/3 de votos favoráveis para aprovação do projeto. Haja vista que o projeto de decreto legislativo número 2 de 2010, haja vista que este é contrário ao parecer pelo Tribunal de Contas. Enquanto que o projeto de decreto legislativo número 2 de 2010 deverá ter 2/3 de votos contrários para a reprovação do projeto. Haja vista que este acompanha o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Portanto, senhores e senhoras vereadoras, está em discussão única o projeto de decreto legislativo de número 1 de 2010. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a manifestarem-se sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Vereador Adriano Corazari. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Corazari. Som. Senhor presidente, nobres pares, vou tentar passar aqui em 5 minutos, até porque é muito confuso, é muito papel, né? Mas esse vereador, como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vem encaminhar o meu voto contrário à aprovação dessas contas, portanto, contrário ao projeto de decreto legislativo, por entender que o Executivo, nesse exercício de 2007, ele deixou
de aplicar os recursos na educação no montante de 25%. Montante esse exigido pela Constituição Federal, no seu artigo 212, que diz o seguinte: a União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Pois bem, nos municípios, 25%. Em auditoria no tribunal, em 2007, os auditores do tribunal, em verificação em loco, obtiveram os valores de o montante de 24,52% das aplicações dos recursos no município. Recursos essa diferença de 0,48% pode parecer nada, mas nós estamos falando aí em torno de R$1 milhão. Ele aplicou esse recurso, tá? Da seguinte forma: aliás, foram afastados os seguintes valores das prestações de conta do Executivo, que eu vou tentar passar agora. Afastaram do dispêndio dos 25%, R$1.983.910,49 com merenda escolar. Impugnaram ainda os valores, R$ 409.117,24, com restos a pagar, não pagos até 31 de janeiro, ou seja, não foram liquidados. Ele poderia empenhar durante o exercício de 2007 e liquidar até 31 de janeiro de 2008. Assim não o fez. R$ 175.824,08 com demais despesas não aparadas pelo artigo 70 da Lei de Diretrizes Bases de Educação, ou seja, com prestação de serviços, som, periódico, jornal, enfim, uma série de coisas, aulas de karatê, para o ensino fundamental 1 e 2. Tudo isso foram impugnados pelos auditores. E também saldo não empenhado de auxílios e subvenções. Pois bem, existe um termo de deliberação, em 2008, no qual eu respeito a opinião dos meus nobres pares que pertencem à Comissão de Finanças, ao Rubens e à Marta, no qual eles se apegaram, que simplesmente é um termo de deliberação. Ele não tem poder de legislação. Ele diz o seguinte: fica declarado e tenham as prefeituras municipais ciência de que não há possibilidade legal da inclusão de despesas com alimentação infantil e com uniformes escolares nos mínimos obrigatórios do ensino, cumprindo-lhes observar os artigos 70 e 71 da Lei Federal 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional. Publix, isso com data de 13 de outubro de 2008. Então ele só veio confirmar aquilo que já diz a lei, que não poderia estar sendo utilizado com merenda escolar, uniforme, com saldos empenhados e não liquidados. E isso já vem sendo apontado desde 2005. Eu tenho em 2005, aqui, algumas glosas do tribunal, que ele diz, ele afasta, os auditores afastam do tribunal esses valores com merenda. Depois ele é aceito. Mas em 2006, os auditores novamente afastam. E ele é aceito novamente. Então, em 2006 ele não é aceito. Ele é afastado por completo. E em 2007 veio o erro, o equívoco novamente. Então, portanto, eu não tenho mais tempo para falar, eu tenho mais 25 segundos aí, eu estou justamente me cercando dessa insuficiência, pois ele não cumpriu, solicitou novamente pedido de reexame, não sendo aceito. Então, considerado a falha grave que macula todos os demonstrativos já apresentados pela educação, é que o meu voto é pelo encaminhamento contrário aí ao decreto número 1 de 2010. Vereadora Marta Leão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marta Leão. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores,
a imprensa, a plateia aqui presente, senhor superintendente, secretário, a nossa orquestra de Vinhedo, o seu Tomé, o Tonhão, meu tio, a polícia e a todos, meu muito boa noite. Eu gostaria de dizer a todos que eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamentos, a qual o Rubens Nunes é o presidente, Adriano Corazari relator, e eu sou membro nessa comissão. Eu vou partir por um lado de defesa numa linguagem mais popular. As contas de 2005 e 2006, elas foram aprovadas, inclusas a merenda e o uniforme. Pois bem, as contas de 2007, o ano de 2007 percorreu, andou. E as contas de 2005 e 2006 foram inclusas a merenda e o uniforme. 2007 aconteceu de maneira natural. Poderia ter N interpretações, mas nada definitivo. Tanto é que não só Vinhedo, como outros municípios também tiveram esse mesmo problema. Que problema que é esse? É o problema da deliberação. No ano de 2008, especificamente em outubro, 13 de outubro de 2008, nessa data foi deliberado uma lei, uma deliberação sobre o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases no tocante à inclusão mínimo de ensino. Então, em outubro de 2008, foi definido que a merenda e que o uniforme não faria parte dos 25%. Outubro de 2008, as contas em questão, as contas que estamos debatendo, se aprovamos, se não aprovamos, as contas, ora, aqui auditadas, foi em 2007, são contas de 2007. Se a deliberação saiu em outubro de 2008, como é que eu aplico numa conta de 2007 que o ano já se acabou? É daí para frente, outubro de 2008, então seria para a conta que venha, futuro, não passado. Então, essa deliberação, Rubens Nunes, no meu entendimento, é de que prevalece daquela data 13 de outubro para frente. Como que eu vou aplicar numa conta já acontecida, já auditada? Não faz nenhum sentido no meu entendimento, não sou advogada, mas pelo menos eu entendo de calendário de datas. Então, eu vejo que não tem como eu andar para trás. Segundo, eu respeito muito a defesa do Adriano, ele teve um parecer contrário, eu respeito muito, porque o Adriano é uma pessoa de muita competência, um grande vereador, enfim. Mas eu discordo quando ele diz que, no valor de 409, que foi um valor empenhado, ele foi empenhado no ano até 31 de dezembro de 2007. Mas a auditoria, a conta foi auditada em 16/6/2008. Então, esses 409 entra na conta, porque existe aqui uma cartilha do Tribunal de Contas, Júnior, que diz que até a data em que vai se fazer a auditoria, o valor tem que ser empenhado, tem que ter sido pago. E naquela data que foi 16/6, só restava um saldo de 13 mil. Isso não sou eu que estou falando, está aqui, está na cartilha do Tribunal de Contas. Esse problema que está acontecendo não é só Vinhedo, são vários municípios que caíram nessa mesma questão da aplicabilidade da lei. A lei, ela pode ser aplicada sim, mas não com um ano para trás, ela tem que ser aplicada com um ano para frente, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Então, o meu voto é o voto favorável ao decreto legislativo número 1. Esse decreto legislativo número 1, ele é contrário ao parecer do Tribunal de Contas por esses motivos que eu acabei de relatar. Então, faço isso não como advogada, faço isso apenas em questão das datas e por uma questão aí de justiça com aquilo que, no meu entendimento, é certo. Boa noite.
Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscrito, mas se algumas das lideranças quiserem encaminhar a votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Ana Genesini. Eu quero encaminhar a votação desse projeto de decreto legislativo no sentido de reprovar o decreto para fazer prevalecer o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Primeiro, porque é a primeira vez na história de Vinhedo que a gente vê a conta de um prefeito chegando na Câmara com parecer de reprovação, por não aplicação dos 25% na educação, que é sagrado e é o único item que faz com que um prefeito tenha uma conta reprovada. Segundo, porque além desse fato agravante da não aplicação dos 25% de recurso no ensino, existe nesse processo, e eu acompanhei isso na legislatura passada, outras possíveis irregularidades que ainda estão em observação em processos apartados no Tribunal de Contas. Pagamento indevido aos secretários municipais da época, que foi aumentado o valor de secretário sem lei específica, por meio de decreto municipal. Isso está sendo ainda estudado em processo apartado pelo Tribunal de Contas. Eu tenho que fazer prevalecer o entendimento técnico do tribunal, que tem todo o conhecimento técnico para fazer toda a varrição que eles fazem nos documentos públicos oficiais. Nós tivemos nesta casa algumas CPIs, senhor presidente. Dentre elas, a CPI da primeira-dama, que assim era tratada aqui à época dos fatos, e que tratava, dentre alguns temas, pagamento de horas extras em excesso para servidores, com direcionamento de pagamentos de horas extras em quantidades absurdas e abusivas. Isso está sendo acompanhado pelo Escritório Regional do Tribunal de Contas em Campinas, para que, na auditoria das contas de 2008, ainda pudesse ter um acompanhamento mais de perto pelos técnicos do Tribunal de Contas. É uma outra pendência que ainda está em aberto. Tirando essa questão da não aplicação dos 25% no ensino, nós já temos um parecer do Tribunal de Contas. Ele fez uma avaliação, ele julgou o edital da contratação da empresa da merenda, da NutriPlus, ele julgou irregulares o edital, a licitação, os contratos que foram feitos com a empresa NutriPlus, bem como as despesas que foram efetuadas para pagar a referida empresa. Isso é um outro parecer do Tribunal de Contas dentro desse mesmo processo. Então, eu não tenho como dizer que o Tribunal de Contas está errado. São muitos apontamentos que nós temos que levar em consideração. E eu falo numa outra oportunidade, senhor presidente, por conta do esgotamento do tempo. Como não há mais inscrito, mas se algumas das lideranças quiserem continuar encaminhando a votação. Senhor presidente, eu peço a palavra como líder e transfiro ao vice-líder e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Rubens Nunes. Com a palavra, o vereador Rubens Nunes. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, plateia aqui presente. Até para deixar registrado, Ana, você colocou muito bem, é a primeira vez que uma conta é rejeitada, mas também é a primeira vez que no ano seguinte sai uma deliberação dessa. Então, essa deliberação, que a vereadora Marta colocou muito bem, referindo a 2007, se não existisse a deliberação, Carlinhos, 25%. O tribunal falou 24,52%. Se não tivesse a deliberação, seria 26,83%. Então, estaria dentro. Então, realmente, quando a vereadora colocou bem. É a primeira vez mesmo que é reprovado, só que também é a primeira vez que sai uma deliberação. E pelo entendimento da data de outubro de 2008, falando das contas de 2007, como a Marta colocou muito bem, faz parte da Comissão de Finanças, nós somos favoráveis
as contas de 2007 e realmente reprovamos o parecer do Tribunal de Contas. Esse, baseando na deliberação, e sabemos sim, viu, Adriano, respeitando o seu parecer, mas, uma vez publicada a deliberação em outubro de 2008, é o mesmo que, de repente, o presidente aqui colocar uma lei hoje e seremos punidos pelo que fizemos ontem. Então, a partir do momento que eu entendo dessa forma, que se foi feito hoje, conta-se a partir de hoje. E como a vereadora colocou muito bem, não é só Vinhedo que está tendo esse tipo de problema, são vários municípios. Não havendo mais inscrito, mas se algumas das lideranças quiser continuar encaminhando a votação. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Adriano? Gostaria de solicitar ao vereador Márcio Belli, líder do PSB, para que me concedesse a palavra pela liderança. Tudo bem. Com a palavra, o vereador Adriano Corazari, pela liderança do PSB. Senhor presidente, nobres pares, novamente estou eu aqui. Vereador Rubens, vereadora Marta, concordo parcialmente com vossas excelências, respeito. Essa deliberação 35.186 de 2008, editada em outubro de 2008. Primeiramente, vereadora Marta, em 2005 foram afastados os valores pelos auditores, inclusive da merenda. Depois, na hora da conclusão do julgamento, foram aceitos. 2006, Vossa Excelência falou que foram afastados e aceitos novamente. Não foram aceitos. Eles foram afastados das contas. O que aconteceu foi o seguinte: como se atingiu um valor acima dos 26%, afastados os valores da merenda escolar, ainda se atingiu os 25,01%. Por isso que não foram rejeitadas as contas. Mas já em 2006, a merenda já não fazia parte, já tinha sido impugnada. Então, portanto, vereadora, não é bem assim. Tanto é que em 2006, no voto, o julgamento diz o seguinte, os conselheiros: no investimento total no ensino, não são computados despesas com alimentações dos alunos da educação infantil. A Lei de Diretrizes e Base expressamente proíbe, artigo 71, inciso 4, o cômputo desses gastos na apuração do percentual investido no ensino fundamental e obrigatório. Com dobrada razão, não deve, portanto, ser computados quando destinados à educação infantil. Julgamento de 2006. Então, 2007, nós já sabíamos. Agora, no julgamento, no pedido de reexame do Tribunal Pleno, em 30/9/2009, no mérito, primeiro deve ser dito que a Igreja Corte não editou norma nova ao expedir a deliberação 35.186, antes, conforme pode ser observado na própria exposição dos motivos daquele ato, houve referendo às regras já existentes, contidas na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, pela não aceitação das despesas com merenda escolar, nos gastos com ensino para fins de cumprimento no mínimo constitucional. Desse modo, não há o que se falar em retroatividade de norma, em prejuízo ao preceito constitucional e infraconstitucional invocado. Então, o termo de deliberação, ele só está confirmando a lei. Então, eu quero encaminhar novamente aqui contrário, tá? E até, para quem não sabe, agora em setembro, em 30 de setembro, as contas de 2005 foram apontados o contrato com a NutriPlus. O mesmo foi julgado com pedido de reexame, concluindo, presidente, encontra-se irregular. Então, é insanável. Conclua, vereador, por favor. Então, estou encaminhando contrário. Não havendo mais inscrito, mas se algumas das lideranças quiserem encaminhar a votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marta Leão, pela liderança do PP. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia aqui presente, eu gostaria novamente de reafirmar o meu encaminhamento favorável ao decreto legislativo número 1. E o que nós debatemos aqui é a atualidade, não é o passado. Contas de 2005 e de 2006 é passado.
Nós estamos debatendo aqui a conta de 2007 e uma deliberação editada em outubro de 2008. É essa a questão. O que está pendente nessas contas que o tribunal apontou foi a questão do uniforme e da merenda escolar. Essa é a questão. Os apartados, eu acho que cabe à justiça, os apartados não cabe a nós aqui no debate hoje. Eu entendo que é dessa forma, que se não for, então eu não entendo mais nada. Então, o que nós estamos debatendo aqui é a atualidade. A conta de 2007, uma deliberação de 2008, o apartado é por conta da municipalidade e do ex-prefeito. Isso é lá com a justiça, não é aqui nesse plenário. E eu entendo que aqui o julgamento não é político, é um julgamento justo. É uma situação, é uma lei que poderia ter sido criada hoje, aqui nessa casa, como disse bem o Rubens, e aplicado para o vereador, lá para o pai do Júnior, que já foi vereador aqui tantas vezes, para Israel, Carlinhos, para Ana, lá no passado. Então, é uma questão aqui de justiça, não uma questão política. É uma questão de entendimento. No meu entendimento, é claro, independente de quem seja ex-prefeito, não me importa. O importa é o entendimento que eu estou tendo na lei. Porque se eu não basear minha conduta aqui na lei e eu ficar interpretando do jeito que eu quiser, então não adianta. Então aí nada funciona. Então eu peço aos senhores a sensibilidade de cada um, peço para que seja aí uma votação justa, no sentido da lei, independente de quem seja o ex-prefeito, independente do que seja. Eu acho que nós aqui temos o papel de votar com a independência com que se vota. Totalmente independente. Votar pensando naquilo que é o correto. E no meu humilde entendimento, na minha forma, o Tribunal de Contas, com toda a clareza que tem, isso é indiscutível, numa qualidade aí muito superior a essa humilde vereadora, mas nesse ponto realmente ficou falho, no sentido de que editou novamente uma deliberação em 2008, aplicando em 2007. Então, esse é o meu entendimento. Então, eu mantenho o meu voto e peço a sensibilidade de cada um dos meus pares. Muito obrigada. Mais algumas das lideranças querem caminhar a votação? Não havendo aí mais nenhuma manifestação de lideranças, e de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereador Adriano Corazari, reprovo. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Donizete Lopes. Reprovo. Vereador Geraldo Rodrigues Frois. Reprovo. Vereador Isael Viel. Aprovo. Vereador Júnior Vendemiati. Aprovo. Não entendi. Reprovo. Aprova? Reprovo. Desculpa, vereador, não entendi. Vereador Luiz Carlos Páfaro. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereadora Marta Leão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Senhor presidente, 6 votos favoráveis e 4 pela... 6 votos pela reprovação e 4 pela aprovação. Portanto, declaro o projeto de decreto legislativo de número 1 de 2010 reprovado por esta casa, por 6 votos favoráveis, 6 votos contrários e 4 favoráveis.